Seja bem-vindo ao MPB Cast, um podcast sobre Malta para brasileiros, com Fred Bazan. Pois bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre escolas de inglês. E é um pouco difícil de escolher uma escola de inglês, porque a gente começa a pesquisar e tem uma infinidade de escolas espalhadas pela ilha inteira, e é muito difícil saber qual delas a gente pode confiar, enfim. E isso é uma coisa que preocupa bastante gente, e que é em relação à qualidade de ensino dessas escolas. E o que eu posso dizer para vocês, com base em tudo que eu já pesquisei ao longo desses 3 anos sobre escolas de inglês, seja em grupos no Facebook, seja em grupos no WhatsApp, grupos no Telegram, enfim, todas as pessoas que eu vejo falando sobre escolas de inglês, normalmente a avaliação delas é muito boa sobre a maioria das escolas. Mas se tu ainda tem preocupação com isso, existe um selo em Malta que se chama Felton. Esse selo ele é bastante difícil de conseguir por conta das escolas, e aquela escola que detém o selo Felton pode ter certeza que é uma escola considerada bastante boa no seu nível de ensino. Então, se tu tiver em dúvida em relação a isso, pergunta para quem estiver negociando se a escola tem o selo Felton, ou até mesmo entrando no site. A maioria dos sites das escolas de inglês tem lá no rodapé os selos que elas detêm. Se tiver o selo Felton, vai na fé, vai tranquilo, que vai dar tudo certo. É uma escola considerada com um ensino muito bom. Então é isso, eu acho que tu não precisa te preocupar tanto com a questão da qualidade do ensino, e você pode prestar um pouquinho mais atenção em algumas outras coisas que fazem na escola de inglês para poder fazer a tua escolha. A primeira delas é a localização, que eu acho que é um ponto bastante importante na hora de escolher a tua escola. Outra coisa é analisar a estrutura que a escola oferece, não só de salas de aula, mas do restante da estrutura. Tem escolas que oferecem cafeteria para você já poder passar o dia ali se quiser. Tem escolas que oferecem sala de informática, salas de estudo para você poder prolongar o seu estudo além do horário de aula. Enfim, analisar a estrutura das escolas é uma coisa bastante importante na hora de escolher. E eu vou falar nesse vídeo hoje sobre 3 escolas que eu recomendo. 2 delas eu recomendo por já ter visto muita gente falando bem delas, e a terceira eu recomendo porque, por ter visto gente falando bem, foi a escola que eu escolhi para estudar. A primeira delas que eu vou recomendar aqui se chama EC Malta. Ela fica em St. Julian's, é talvez a mais tradicional e maior das escolas de Malta, e foi a escola que eu escolhi para estudar na primeira vez que eu fechei com uma escola de intercâmbio. Como vocês sabem, ou se vocês não sabem, enfim, eu estou planejando meu intercâmbio desde 2018 e ele já foi adiado 2 vezes por conta da pandemia, e em função disso eu acabei, talvez até no meu desespero, enfim, de não saber como ficariam as coisas pós-pandemia, eu acabei cancelando o meu contrato com a escola e não remarcando ele para o futuro. Então eu cancelei com a escola EC Malta, e depois, por conta de orçamento mesmo, eu acabei fechando com uma escola que eu vou falar depois. Mas a EC, sim, é uma escola excepcional, super bem avaliada por todo mundo. É uma escola super bem localizada em St. Julian's. Ela tem 2 prédios grandes numa mesma esquina, um prédio de frente para o outro. Um prédio abriga mais os alunos adolescentes e no início da vida adulta. O outro prédio abriga os alunos com 30 ou mais anos, que é o meu caso, essa galera um pouco mais experiente. E não que você não possa visitar um prédio e o outro, vice-versa, mas as salas de aula, a distribuição do ensino é feita dessa forma. De um lado da rua você tem mais 30 anos, do outro lado da rua o pessoal um pouquinho mais jovem. E é uma escola super bem renomada. Eu vou deixar o link do site deles aqui na descrição também para você conferir um pouquinho mais, mas eu acho que é uma escola que super vale a pena você pelo menos pedir o orçamento, ver se vale a pena, porque a estrutura é muito boa. A segunda escola que eu trago aqui, ela tem um nome bastante complicado de se falar. Ela se chama Sprachcafé. E eu aprendi a pronunciar esse nome assistindo um vídeo no YouTube. Tinha uma aluna da Alemanha que estava fazendo aula nessa escola, e ela, nesse vídeo, ela ensinava como pronunciar, porque todo mundo falava errado. Mas enfim, isso não vem ao caso. A Sprachcafé, ela fica em Pembroke. Pembroke fica a 5 ou 10 minutinhos de St. Julian's. É muito bem localizada a escola também. E uma coisa muito legal dessa escola é que ela tem uma estrutura bastante grande. E dentro da própria escola, ela tem as salas de aula. De um lado do campus, digamos assim, tem as salas de aula. Do outro lado do campus tem a acomodação estudantil, ou seja, você vai estar
se você escolher a acomodação estudantil deles, você vai estar morando e estudando no mesmo lugar. Ali eles têm um refeitório, tem um espaço para cafeteria, para você realmente poder passar o dia inteiro ali dentro. E isso é como se fosse um grande espaço aberto. E no centro disso tudo existe uma piscina gigantesca, uma piscina olímpica, que fica disponível para os alunos também poderem aproveitar o dia. Ou seja, você vai estudar todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, e você pode aproveitar as tardes e a noite para conviver com os outros alunos ali e aproveitar o sol e a piscina, enfim, no período do intercâmbio. Então é uma estrutura muito legal, é uma escola que todo mundo fala muito bem também, e é a segunda escola que eu vou recomendar aqui para vocês hoje. E a terceira e última escola que eu vou trazer como referência aqui hoje se chama AM Language. Ela fica em Islima e é a escola que eu escolhi estudar agora quando eu reorganizei meu intercâmbio. E por que eu escolhi ela? Não que a EC Malta, que foi a primeira escola que eu escolhi, não tivesse o que eu preciso. Ela tinha a estrutura essencial para eu poder fazer meu intercâmbio com muita tranquilidade. Mas como eu tive que reorganizar o meu intercâmbio quando chegou a pandemia, eu acabei ficando um pouco descapitalizado em função da pandemia e eu precisava de uma opção um pouco mais em conta para fazer o meu intercâmbio. E a AM Language oferece uma coisa que eu não encontrei em outras escolas de inglês, pelo menos nas que eu pesquisei, que é a possibilidade de fazer um curso um pouco mais curto, porque a grande maioria das escolas elas oferecem 20 aulas semanais, ou seja, você estuda de segunda a sexta, no período da manhã ou no período da noite, enfim. E a AM Language oferece cursos a partir de 10 aulas semanais e cursos também no período noturno, ou seja, você pode estudar 2 ou 3 noites por semana. Lógico que você vai estar com menos tempo hábil de aulas, mas fica muito mais em conta para fazer o intercâmbio, e isso caiu muito bem para mim, porque eu pretendo ficar mais tempo na ilha, eu não tenho nem data de retorno para o Brasil, eu quero tentar me estabilizar na ilha, enfim, e eu vou ter mais tempo para praticar o meu inglês e para aprender a cultura da ilha de maneira geral. Então isso não vai me afetar tanto, o fato de eu ter um pouco menos de aulas durante a semana. Agora, se tu tá vindo para ficar 2 semanas, 1 mês, enfim, o ideal é que você aproveite ao máximo as aulas que você tiver e as experiências que você tiver aqui na ilha. Então, nesse caso, eu não recomendaria muito, a não ser que você também tenha uma barreira financeira para poder fazer seu intercâmbio. Mas se você tiver condições, faça as 20 aulas por semana, coisa que a AM Language também oferece. A AM também tem todos os pacotes que as outras têm, mas o diferencial dela é que ela tem também esse pacote um pouco mais curto ali, a partir de 10 aulas semanais. Bom, essas eram as 3 escolas que eu tinha para recomendar, e vale, claro, ressaltar aqui que é sempre importante fazer uma pesquisa, por mais bem recomendada que sejam as escolas. Você pode pesquisar em grupos de Facebook, ver o que as pessoas estão falando sobre aquela escola. Você pode pesquisar rapidamente no Google, o Google Meu Negócio tem ali as estrelinhas de avaliação e as resenhas das pessoas que já estudaram nessas escolas. Então, antes de fechar negócio, eu acredito que você não vai ter nenhum problema, mas antes de fechar não custa dar aquele checkzinho ali só para ter certeza de que está fazendo um bom negócio, né? E se tu tem outras recomendações de escola, se tu já fez intercâmbio e estudou em alguma escola que você recomenda, ou se já fechou o teu intercâmbio, ainda não tá em Malta, mas fechou o teu intercâmbio e já tem uma escola que você recomenda também a negociação, por favor, deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa experiência toda também em relação às escolas de inglês, para que todo mundo faça escolhas assertivas e tenha o melhor do seu intercâmbio.